Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e nesta aula eu vou dar algumas explicações sobre como efetuar a multiplicação envolvendo matrizes. Inicialmente, nós temos que observar a condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas. Então, nós vamos efetuar o produto entre duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, observem aqui alguns exemplos de matrizes que podem ser multiplicadas considerando o formato M por N, ou seja, linha e coluna. Então, vejam que nesse caso aqui, eu tenho a matriz A de 4 linhas e 3 colunas e a matriz B de 3 linhas e 1 coluna. Ou seja, observem que o número de colunas aqui da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Portanto, uma matriz que fosse nesse formato, ela poderia ser multiplicada uma pela outra. Nesse caso aqui, a matriz A pela matriz B, vejam que o número de colunas da primeira é 2 e o número de linhas da segunda também é 2. Então, também é possível efetuar essa multiplicação. Nesse outro exemplo, nós temos duas colunas da primeira matriz e duas linhas da segunda matriz, o que também torna possível a multiplicação entre a matriz A e a matriz B nesse formato. E aí, por último, esse exemplo aqui, observem que nós temos 4 colunas na primeira e 4 linhas na segunda, ou seja, também é possível efetuar a multiplicação entre essas duas matrizes. Caso essas matrizes aqui estejam nesse formato, por exemplo, ó, eu tenho a matriz A, que tem 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B, que tem 3 linhas e 2 colunas. Se a gente pega essa matriz A e a matriz B, nós vamos observar que nós temos 3 colunas na primeira matriz e 3 linhas na segunda matriz. Ou seja, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível efetuar essa multiplicação também. E aí eu quero passar aqui um segundo exemplo de matrizes que não podem ser multiplicadas. Por exemplo, essa matriz aqui, a matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então vejam que na matriz A eu tenho 2 colunas e na matriz B eu tenho 3 linhas. Ou seja, o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. E isso faz com que não seja possível nós efetuarmos essa multiplicação. Bem, como nós vamos multiplicar então? Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Essa matriz que eu poderia chamar de matriz A e essa matriz que eu poderia chamar de matriz B. Para que a gente possa efetuar a multiplicação entre essas duas matrizes, cada linha da matriz A, ou seja, da primeira matriz, será multiplicado por cada coluna da matriz B. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Ó. Eu pego essa primeira linha e multiplico pela primeira coluna dessa segunda matriz. Depois, eu faço novamente a multiplicação de cada elemento da primeira linha com cada elemento da segunda coluna. E, por último, eu pego a segunda linha da primeira matriz e multiplico com a primeira coluna da segunda. E depois, a segunda linha com a segunda coluna. É claro que aqui parece que fica um pouco mais complicado, só que eu já vou passar um exemplo, daí vocês vão verificar o quanto é fácil efetuar essa multiplicação. Então vamos pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, essa primeira matriz, e essa segunda matriz aqui que eu tenho 2 colunas e eu tenho 3 linhas. Então observem que o número de colunas dessa primeira matriz aqui é igual ao número de linhas dessa segunda matriz, ou seja, tem 3 colunas aqui e temos 3 linhas aqui. Então observem como é que nós vamos efetuar essa multiplicação. Eu vou pegar essa primeira linha e vou multiplicar pelos elementos da primeira coluna. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna da segunda matriz. Então, nesse caso aqui, vejam, eu farei 2 vezes 1, agora mais 3 vezes 0, então eu peguei o segundo com o segundo, e por último, 1 vezes 4.
ou seja, o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. E agora eu vou efetuar isso daqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 0, 0, e mais 1 vezes 4, 4. Portanto, somando isso daqui, 2 mais 0 mais 4, eu tenho 6. Agora, e aí eu já coloquei aqui nessa matriz, agora eu vou pegar os elementos dessa primeira linha e multiplicar com a segunda coluna. Então, repetindo, primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. E aí eu começo, farei 2 vezes o menos 2, mais 3 vezes o 5, mais 1 vezes 1. Resolvendo, 2 vezes o menos 2, menos 4, 3 vezes 5, 15, e 1 vezes 1, 1. Fazendo menos 4 com 15, eu tenho 11, mais 1, 12. Portanto, esse elemento 12 foi colocado na matriz. E aí observem aonde está sendo colocado. Ó, o primeiro elemento aqui, o segundo elemento aqui. Agora eu vou passar aqui para a parte de baixo. Eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, segunda linha da primeira com primeira coluna da segunda. Fazendo isso daqui, eu começo menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0 e mais 2 vezes 4. Resolvendo essa expressão numérica, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 0 vezes 0 vai dar 0, e 2 vezes 4, 8. Portanto, menos 1 mais 0 com mais 8, eu tenho 7. E aí ele vai ocupar essa posição aqui, ó, o 7. Tá certo? E aí efetuando a última multiplicação, segunda linha, segunda coluna. Portanto, eu tenho segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. E aí eu faço também menos 1 vezes o menos 2, ou seja, o primeiro elemento, o primeiro termo com o primeiro aqui, 0 vezes 5 e 2 vezes 1. Resolvendo essa expressão numérica, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, 0 vezes 5, 0, e 2 vezes 1, 2. Fazendo agora 2 mais 0 mais 2, eu tenho 4. Portanto, o 4 vai ocupar essa posição aqui da matriz. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.